Atenção, CSN. Os dois baleados aqui no metrô. Um rapaz aqui sentado, outro lá dentro do metrô. Operação no Jacaré. Operação no Jacaré. Tiroteio, mortes e fuga de criminosos durante a operação da Polícia Civil do Jacarezinho, na Zona Norte. A Polícia Civil afirma que lançou uma operação por volta das 7h30 da manhã desta quinta-feira, 6 de maio, após receber denúncias de que traficantes locais estariam aliciando crianças e adolescentes para a prática de ações criminosas na favela do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Uma das maiores e mais violentas da cidade, que é comandada por uma das mais perigosas organizações criminosas do Brasil, o Comando Vermelho. Segundo o comunicado, a Polícia Civil identificou, através de trabalho de inteligência e fazendo uso de quebra de sigilos autorizada pela Justiça, 21 integrantes da quadrilha, responsáveis por garantir o domínio do território através do uso de armas. Foi possível caracterizar a associação dessas pessoas com a organização criminosa que domina a região, onde foi montada uma estrutura típica de guerra provida de centenas de soldados, munidos com fuzis, pistolas, granadas, coletes balísticos, roupas camufladas e todo tipo de acessórios militares, afirmou a polícia. De acordo com a Polícia Civil, a região do Jacarezinho é um dos quartéis generais da facção Comando Vermelho na Zona Norte e abriga uma quantidade relevante de armamentos, protegidos por barricadas e táticas de guerrilha adotadas pelo grupo criminoso, que era comandado por um ex-policial que treinava e aliciava menores. A corporação vai divulgar o balanço da Operação Exceptis. Em razão da dificuldade de se operar no terreno, por conta das barricadas e das táticas de guerrilha realizadas pelos marginais, o local abriga uma quantidade relevante de armamentos, diz a nota oficial da polícia. Além do uso das mencionadas práticas típicas da guerra, em dezembro de 2020 e de abril de 2021, os criminosos do Jacarezinho sequestraram trens da Supervia, demonstrando que a sua forma de atuação se assemelha àquelas empregadas por grupos terroristas, conclui o documento. A operação na comunidade do Rio, na manhã desta quinta, deixou 25 pessoas mortas. Grupos fizeram protestos em acessos à favela. A Polícia Civil negou execuções e disse que vai investigar circunstâncias de algumas imagens que circularam nas redes sociais. Moradores do Jacarezinho relataram abusos e muitas mortes durante uma operação das polícias civil e militar na favela. Por volta das 12 horas, um grupo de moradores fez um protesto em um dos acessos à comunidade e tentou fechar o trânsito em uma rua da região. O policial civil André Farias foi baleado na cabeça e morreu. E, segundo a polícia, as outras 24 vítimas eram civis. Um morador do Jacarezinho afirmou que durante a perseguição de criminosos e policiais, 2 pessoas foram mortas na casa onde vive com a avó. Imagens do imóvel mostram o local sujo com sangue das vítimas. Ele disse que presenciou a morte junto com a idosa. Respeito com os moradores nunca tem. Isso é uma população, mas acho que eles pensam que estão no Iraque, diz o morador. Ele afirmou ter a intenção de deixar a comunidade. Estamos providenciando a venda da casa o mais rápido possível. Não dá mais para residir dentro de uma comunidade, disse o morador ao G1 nesta tarde. A situação desta quinta-feira no Jacarezinho terá acompanhamento da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, da OAB,
e também da ouvidoria da Defensoria Pública do Estado. Integrantes do coletivo Mães de Manguinhos, formado por familiares de pessoas mortas pela polícia no Rio de Janeiro, descrevem o horror vivido na comunidade. Segundo essas mães, os corpos estavam espalhados pelas vielas da comunidade. Na nota do Facebook sobre a morte do policial civil André Frias, a Secretaria de Polícia Civil defendeu a necessidade das operações em favelas. A ação foi baseada em informações concretas de inteligência e investigação. Na ocasião, os criminosos reagiram fortemente, não apenas para fugir, mas com o objetivo de matar, escreveu o órgão na postagem. Infelizmente, o cenário de guerra imposto por essas quadrilhas comprova a importância das operações para que organizações criminosas não se fortaleçam. O delegado falou ainda sobre fotos que circulam nas redes sociais e as publicadas na imprensa. Uma delas é a de uma pessoa baleada em uma cadeira. Segundo ele, as circunstâncias da morte serão apuradas. A Polícia Civil não entra para executar e foi feita dentro de total legalidade. Ela entra para cumprir a lei, afirmou Roberto Cardoso, diretor-geral de Proteção à Pessoa. Até hoje, a ação formal com maior número de vítimas havia ocorrido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando houve 23 mortos em 1998, no Complexo do Alemão, em 2007. Uma operação deixou 19 mortos. A letalidade da operação no Jacarezinho também superou a chacina de Vigário Geral, em 93, quando 21 pessoas foram mortas por um grupo de extermínio formado por policiais. A maior chacina ocorrida no estado do Rio de Janeiro foi a chacina da Baixada, em 2005. Um grupo de policiais que atuava como uma espécie de grupo de extermínio matou 29 pessoas, incluindo mulheres e crianças em diversos pontos dos municípios de Nova Iguaçu e Queimados. A Operação Exceptis, deflagrada hoje pela DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, contou com o apoio de outras unidades como a CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais. Também foram usados blindados e ao menos um helicóptero no qual foi possível identificar atiradores portando fuzis. Coordenador do GENI, ou GENI da UF, o pesquisador Daniel Hirata, cobra um posicionamento do secretário da Polícia Civil, Alan Turnoski, diante da alta letalidade e das denúncias de execuções extrajudiciais e outras violações de direitos humanos que começam a ser feitas por moradores da comunidade. Isto foi uma operação autorizada pelo governo do Rio de Janeiro e o secretário de Polícia Civil deve uma resposta à população do Rio de Janeiro, como autoriza uma operação em meio à vigência da ADPF 635, que restringe operações durante a pandemia com esse nível de letalidade, questionou. Durante o tiroteio pela manhã, 2 passageiros do metrô foram feridos dentro de um trem da linha 2, na altura da estação Triagem, na Zona Norte. Segundo o Metrô Rio, o acidente ocorreu após o vidro de uma das composições aparentemente ser atingido por projétil, vindo da área externa. Um passageiro foi atingido de raspão no braço e o outro por estilhaços de vidro. Ambos foram socorridos para hospitais municipais. Essa pode ter sido a maior chacina da história do Rio de Janeiro. O ocorrido em Jacarezinho também foi notícia na imprensa internacional. Jornais europeus e americanos deram destaque para o número de mortos e lembram a decisão do Supremo. Alguns dos meios de comunicação mais importantes do mundo destacaram a operação policial que deixou 25 mortos no Jacarezinho, a mais letal já ocorrida no Rio. Nos Estados Unidos, o The New York Times e o Washington Post estão entre os sites de jornais relevantes que noticiaram a operação em suas primeiras páginas. Mesmo em uma cidade acostumada com a violência, a contagem de mortes foi chocante, escreveu o Washington Post. Já o New York Times chamou a atenção para o fato de que ativistas de direitos humanos e a imprensa qualificam a operação como recordista de mortes. Também lembrou que 2 civis ficaram feridos dentro de um vagão de metrô.
Na Inglaterra, o The Guardian destacou uma reportagem sobre a operação na manchete de seu site durante várias horas. O jornal cita as imagens feitas por moradores que mostram corpos nas vias da comunidade e avalia que houve descumprimento da decisão do STF de 2020 sobre operações na pandemia. Segundo a Polícia Civil e o Ministério Público, os protocolos exigidos pelo tribunal foram respeitados. A BBC de Londres afirma que o Rio é um dos estados mais violentos do Brasil, que grandes áreas estão sob o controle de criminosos e que as forças de segurança têm sido frequentemente acusadas de uso excessivo da força contra a população civil em operações de combate ao crime. O El País da Espanha chama a quantidade de mortos de massacre e lembra que a decisão do Supremo estabelecia que operações deveriam acontecer em hipóteses absolutamente excepcionais. O jornal Brasil de Fato destacou que 2 entre as 4 maiores chacinas desde 2016 ocorreram após suspensão das operações policiais pelo Supremo. Segundo a ONG Fogo Cruzado, usa-se o termo chacina para qualquer situação que envolva disparos de arma de fogo com 3 ou mais mortes de civis que não sejam agentes de segurança em serviço. A operação policial do Jacarezinho é a situação com mais pessoas baleadas e mais mortos na história do Fogo Cruzado. A Câmara dos Deputados homenageou com 1 minuto de silêncio o policial que morreu hoje na ação. Além dele, deixou outros 24 mortos. Essas outras pessoas, porém, não foram homenageadas, o que causou discórdia na casa. Quem puxou o pedido por 1 minuto de silêncio foi o deputado Ottoni de Paula, do PSC. Ele classificou os mortos na ação como marginais. Eu quero pedir, senhor presidente, 1 minuto de silêncio pela morte desse policial, disse Ottoni. Presidente, eu só quero agregar à fala do deputado Ottoni que o nosso minuto de silêncio se dê em prol de todas as vítimas que foram mortas hoje no Jacarezinho. Enquanto nós não tivermos em julgamento da situação, não será ele que transformará as outras vítimas em marginais. Toda a minha solidariedade ao policial e à família do policial, mas toda a solidariedade às outras 24 vítimas da chacina, disse deputado Henrique Fontana, do PT. Nós não temos ainda a lista das vítimas, do nome das vítimas e tampouco sabemos se são envolvidos com o tráfico ou não. Assim que tivermos o nome das vítimas, saberemos se foram pessoas pegas por balas perdidas ou se todos realmente tinham envolvimento com o tráfico e com o Comando Vermelho. O IML ainda não emitiu o boletim com o nome das vítimas. A chacina causou indignação no Brasil e muitas manifestações nas redes sociais, especialmente pela falta de cuidado com os moradores locais e pelo risco e pela sensibilidade por estarem próximos em contato com o conflito. Fran Sérgio Goulart, da Coordenação Executiva da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial da Baixada Fluminense, criticou veementemente a operação de hoje. Essa barbárie que aconteceu no Jacarezinho tem que acabar. A defensora pública Maria Júlia Miranda reiterou que houve uma violação da decisão do STF, além do desfazimento de cenas. Segundo ela, a pessoa que foi morta sentada em uma cadeira não foi identificada. Não identificamos, mas temos fotos no local da cadeira ensanguentada. Houve desfazimento de cena. Maria ainda questionou, por mais que houvesse justificativa para a operação, quais seriam os indicativos de que essa operação foi funcional? Não sabemos absolutamente nada sobre as crianças aliciadas, se elas foram resgatadas, qual tipo de acompanhamento vão ter? Não temos ideia. Em relação à perícia e à situação dos mortos, o advogado Joel Luiz apontou que até às 17h35 desta quinta-feira, nenhum corpo tinha chegado ao Instituto Médico Legal. Algumas pessoas foram para o Hospital Benfica e que, se não chegarem até às 20 horas, os procedimentos só vão ser feitos amanhã. Quanto à perícia, vimos hoje execuções dentro de domicílio. Aquela pessoa tem que ficar naquele ambiente e se virar. Como vamos executar uma perícia com a família dentro da casa? Como trabalhar a perícia? Quando a polícia provoca assassinatos dentro da residência? Em coletiva de imprensa realizada virtualmente nesta quinta-feira, o ouvidor da Defensoria Pública, Guilherme Pimentel, afirmou que a operação não foi uma exceção, como alegou a Polícia Civil em coletiva.
Verificamos no local o fechamento do comércio, a interrupção da vacinação, pânico no metrô e um clima de terror generalizado. Atender pedidos de socorro tem sido uma rotina diária da Defensoria e da Ouvidoria. O tempo inteiro temos que parar o que estamos fazendo para atender pedidos de socorro. Guilherme ressaltou que houveram tentativas de desfazimento de cenas. Vimos alguns familiares procurando seus parentes desaparecidos. Tentativas de desfazimento de cenas. Esse caso passou do extremo. É preciso investigar com rigor o que aconteceu. Em pelo menos 3 lugares, 2 temos fotos e outros temos os relatos de pessoas que viram os corpos sendo retirados sem vida. O defensor público Daniel Lozoya classificou a operação como um grande absurdo e a maior letalidade da história. Em nenhum lugar do planeta, uma operação da polícia que acaba com 25 mortes pode ser bem-sucedida. Isso não foi por acidente. É importante a conscientização da sociedade sobre a inadmissibilidade desse ocorrido, disse. Segundo a medida cautelar emitida no âmbito da ADPF, número 635, a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro deve avisar o Ministério Público sobre operações policiais imediatamente antes da ação. Entretanto, em nota divulgada à imprensa, o MP afirmou que ficou sabendo da operação às 9 da manhã desta quinta-feira, horas depois do início da mesma. Com isso, Lozoya reivindica medidas urgentes do STF. Hoje, nós tivemos a operação policial com a maior letalidade da história. Antes, nós tínhamos chacina com grupos de extermínio, fora de serviço. Agora, é cada vez mais frequente as chacinas em serviço. É preciso uma medida efetiva do STF. Em nota encaminhada à imprensa ontem à noite, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, lamentou as vidas perdidas na ação mais letal da história do Rio e disse que todos os locais de confrontos foram periciados para garantir transparência. É lastimável que um território tão vasto seja dominado por uma facção criminosa que usa armas de guerra para oprimir milhares de famílias, disse o governo do Rio. Já a Comissão de Direitos Humanos da OAB denunciou a morte de um homem desarmado no quarto de uma criança e vê indícios de execução sumária. A comissão irá oficiar um pedido para que o IML tire fotos panorâmicas dos corpos dos mortos na operação. O objetivo é ter elementos para, caso necessário, pedir uma perícia independente após o laudo oficial. Apenas outros 2 casos do Rio motivaram esse tipo de pedido. A chacina da comunidade do Falé, que deixou 15 mortos em fevereiro de 2019 na região central do Rio, e a morte da menina Ágata Félix, de 8 anos, atingida por um tiro de bala perdida no Complexo do Alemão, Zona Norte carioca. Em entrevista coletiva, a Polícia Civil criticou o que entende ser ativismo judicial. O sangue desse policial que faleceu está nas mãos dessas pessoas e entidades, criticou o delegado Rodrigo Oliveira. A entidade informou ainda que havia mandados de prisão contra 21 pessoas. Destas, apenas 6 foram localizadas, 3 foram mortas e 3 presas. Também foram apreendidas 16 pistolas, 12 granadas, 6 fuzis, uma escopeta calibre 12 e uma submetralhadora. O Ministério Público abriu investigação independente após ter recebido denúncias de abuso, pedido feito pela Organização Internacional dos Direitos Humanos, Human Rights Watch. O órgão informou ter sido informado da operação policial no Jacarezinho às 9 horas, após o início da ação, onde seriam cumpridos mandados judiciais. A Polícia Civil apontou a extrema violência imposta pela organização criminosa como um elemento ensejador da urgência e excepcionalidade para a realização da operação, explicou o órgão por meio de nota. A Operação Exceptis foi deflagrada a partir de denúncias de que criminosos estão expulsando moradores de suas casas. O grupo seria responsável também pelo assassinato de moradores e pelo sumiço dos corpos. 21 criminosos foram identificados como os responsáveis por garantir o domínio territorial da região, como utilização de armas de fogo, informou a Polícia Civil. Encurralado na casa, querendo se entregar, e os policiais querem matar eles. Inclusive matou uns na nossa frente.
São policiais civil. Tá desde manhã tendo uma operação na comunidade do Jacarezinho. Foi televisionado dizendo que a operação teria acabado. Tem uns meninos que tá encurralados na casa querendo se entregar e os policiais querem matar eles. Inclusive matou uns na nossa frente.